bem-vindos ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história Suri, da autora Melanie Roberts. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E lembrando, se vocês repararam, eu tô trazendo muitas histórias de autores nacionais, que eu acho muito importante a gente homenagear, a gente enaltecer realmente os nossos autores. Mas a autora de hoje, ela não é brasileira, ela é portuguesa e eu sou apaixonada por essa autora. Porque, gente, ela capricha nas histórias dela. Ela que escreveu A Fazenda, que é a história do Gael e da Melanie, que foi maravilhosa essa história. Foi o primeiro hot dela. E agora, então, ela vem apresentar em 304 páginas a história da Suri, que também não deixa de ser hot, gente. Cadê meu leque? Não deixa de ser hot, porque a bichinha, ela sabe detalhar as pegadas perfeitamente. Então, hoje eu trago para vocês essa autora portuguesa, que é a Melanie Roberts, que eu sou mega apaixonada por ela. Bem, vamos então à história da Suri. A Suri, ela é uma menina de 22 anos que mora com o pai, que é cortador de cana, com o irmão de 9 anos e a madraça que veio ao mundo a passeio. É aquela uma, gente, que só veio para atormentar. A mulher não trabalha, não cuida de casa e não cuida nem do próprio filho, deixando toda essa responsabilidade nas costas da Suri. A Suri, ela trabalhava como cuidadora de idosa, mas a idosa que ela estava cuidando faleceu. Então ela está buscando nova oportunidade, porque só com o salário do pai fica difícil, fica muito complicado deles sobreviverem. Eles têm uma vida modesta, né? Mas com o salário dela também. Ela acaba indo até o canavial porque o seu pai passa por uma questão lá e ele não pode trabalhar. Então ela acaba indo e chegando lá ela é barrada, porque ela não é registrada. E o dono do canavial, ele não concorda com esse negócio de trabalhadores sem registro. Ele entende muito bem como é difícil essa vida, porque ele foi um cortador de cana antes de se tornar um homem muito importante no agronegócio. Então ele gosta de seguir todas as regras, seguir tudo direitinho para que não tenha problemas. Ela bate o pé, então ela acaba trabalhando, só que ela não está acostumada, gente, com aquele facão pesado, com aquele sol escaldante, e ela acaba desmaiando. Mauro, que é o dono do canavial, ele não pensa duas vezes e a leva para sua casa. E aí que a confusão acontece, porque a mulher de Mauro, a Francisca, com quem ele é casado há mais de 20 anos, ela não aceita muito bem. Por mais que ela já foi pobre um dia, a criatura, agora que sabe o que é ter dinheiro, ela se tornou uma pessoa arrogante, ela se tornou uma pessoa mesquinha, ela se tornou uma pessoa insuportável. O casamento dos dois já não anda bem há muito tempo. E piora quando ela cisma que ele prefere a filha do que o filho. A Sofia, ela tem 22 anos e é uma menina que ela tem a cabeça igual do pai. Então ela pensa em ajudar o próximo, ela estuda, ela quer ser alguém na vida. Já o Luan, que é o mais velho de 23 anos, gente, ele é daquele um que pensa: eu sou playboy, meu pai trabalhou, construiu esse império, então não tenho por que trabalhar. Eu quero mais curtir a vida. E ele faz muita burrada, muita. Mas tem a mãe que passa a mão na cabeça dele. Gente, eu vou dizer pra vocês que logo no começo do livro eu tive vontade de esganar essa dona Francisca. Que mulher miserável. Tem muitas brigas, tem muitas discussões. O Mauro é um homem que mesmo a esposa já fazendo sei lá quanto tempo que não tem mais relações com ele, ele é um homem fiel. Ele honra o seu casamento. E o que ele faz com a frustração dele é descarregar no trabalho. Então ele passa mais tempo no trabalho do que em casa. Porque nem para almoçar, gente, nem para tomar café da manhã esse homem tem paz com essa mulher no pé dele. A Suri, ela fica lá por 2 dias. No qual, claro, né, que a Francisca dá um jeito de deixar bem claro o que pensa da menina, né? Ela acaba indo embora, mas como ninguém consegue trabalhar com a Francisca, a empregada dela pede demissão. Quer ver, se vê livre daquela casa. Ela, como sabe que vai ser difícil encontrar outra pessoa, ela pede para Sofia ir atrás de Suri e oferecer a ela a vaga de empregada, porque ela sabe que Suri está precisando. Suri aceita, porque ela não está conseguindo outro trabalho, e ela vem trabalhar na casa e tendo que ficar fazendo ali de um tudo
para agradar a megera, que não é fácil, gente. Você vê cada coisa que essa mulher faz com essa menina, raiva. E também para poder fugir do Luan. Porque o Luan, a partir do momento que colocou os olhos em Suri, sabe aquele jeito assim que falou assim, essa vai ser minha? Foi meio assim, ele falou, essa vai ser minha. E ele fazia várias coisas para ficar sozinho com ela e tentar alguma coisa. As brigas andam muito constante entre Francisca e o Mauro. E o pior, gente, é que o Mauro tá se sentindo cretino, o Mauro tá com raiva dele mesmo, porque ele se sente atraído pela Suri. Porque a Suri é uma menina linda, a Suri tem aquela pele cor de chocolate. Gente, ele tá muito assim, envolvido com ela. E ela também está, por incrível que pareça, ela se sente atraída por ele. Mas ele se mantém fiel à esposa e ele fica com raiva dele, porque afinal de contas ela é uma menina, gente. Ela tem a idade da filha dele. Então ele tem que tirar isso da cabeça. Entre tantas brigas, existe uma no qual a Francisca, se sentindo a rainha da cocada preta, ela acaba dizendo a ele que se ele não fizer o que ela tá falando para fazer para agradar o filho, que então ela vai sair de casa, ela vai pedir a separação, vai acabar com tudo. Ela não esperava que ele simplesmente ia olhar para ela e falar assim, ótimo, quer ir embora? Vá. Quer se separar? Separe. Ela fica estarrecida porque ela nunca imaginou que ele ia falar isso. Talvez esse rompante dele seja pela presença de Suri. Talvez possa ser isso, porque o coração dele tá batendo diferente por aquela menina. A esposa, né, cretina, ela tenta ali reverter, mas é evidente que ela não consegue manter a pose de boa mulher por muito tempo. E quando acontece uma nova briga, uma nova situação, então eles acabam se separando de vez, porque o Mauro pega suas coisas e vai embora. A Suri acaba ficando sozinha naquela casa, enfrentando tanto a megera quanto o filho cafajeste. Porque como a Sofia passa mais tempo estudando, então não fica em casa. E um belo dia o senhor Luan acaba aprontando para cima da Suri. Ela fica atordoada e ela decide que ela não volta mais naquela casa. Mas como ela ficou de levar comida para o Mauro, ela não foge da responsabilidade. Então ela vai. Só que chegando lá, Mauro percebe uma marca no corpo dela. E ele fica louco da vida porque ele já imagina quem foi que fez. E nesse momento, quando ele fala para ela que tem que ir na delegacia, que tem que denunciar, e vai naquela conversa toda, ela falando, não, tarará, 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 eis-me que a Suri resolve beijar o homem. Gente, a Suri lascou um beijo no Mauro. Que, olha, eu cheguei a ficar com vontade, gente, porque a menina, ela pode ser inexperiente, porque ela não teve muitos namorados, só teve 2, na verdade. Mas ela sabe muito bem como beijar. E claro que o Mauro não conseguiu falar, não, gente. Ele se rendeu ao beijo, ele se rendeu àqueles abraços, aqueles toques. Não teve outro jeito. Eles se aliviaram ali mesmo. Lembrando que vai ter um momento muito hilário nesse momento aí dos dois, que ele fala uma situação pra ela, ela fala, não tem problema, vamos inventar um outro jeito. Então é muito bacana esse momento. E a partir desse momento, então, que se entregaram a esse primeiro beijo, então eles começam, sim, a ter uma relação. Só que eles fazem tudo às escondidas. Na cabeça da Suri, não tem problema nenhum ele ser mais velho. Não tem problema nenhum. Na cabeça dele, tem. E ele fica incomodado com isso. E por conta disso, que eu acredito, que eu chamo, na verdade, não acredito, eu chamo, na verdade, preconceito, porque ele está com preconceito referente a isso, é que vai atrapalhar muito a relação desses dois. A partir do momento que ele saiu de casa, a dona Francisca está cortando um 12 pro filho. Porque o filho agora está mostrando que não tem respeito nem por ela. Mas mesmo assim, ela continua querendo fazer as vontades da criatura. Depois de mais algum tempo no qual eles estão separados, então vai haver mais uma briga. E aí a vez da Sofia sair de casa e morar com o Mauro. Mauro, ele estava morando no escritório do Canavial. E agora ele arrumou uma cobertura para ele e a filha morar. E a Suri acabou indo para trabalhar na casa deles. Só que lá no fundo eu sei o porquê que a Sofia ofereceu essa vaga. Porque a Sofia sabe do envolvimento dela com o pai dela. Gente, tá nítido que ela sabe.
Porque ela joga algumas indiretas, ela fala algumas coisas que fica muito óbvio. E claro que fica muito mais fácil para os dois se encontrar, claro que fica muito mais fácil dos dois se entregar ao prazer, porque o Mauro pode ter 47 anos, minha filha, mas o fogo do bichinho é de 20, porque ele não arrega não, viu? E ó que ele faz e faz bonito para deixar a Suri de pernas mamas. Então tá muito gostoso essa interação dos dois. Só que por conta dessa situação do Mauro colocar na cabeça que ele é mais velho do que ela, ele vai fazer algumas coisas que vai deixar a Suri muito chateada. E uma dessas vezes ela até realmente pensa em separar dele. Ela acaba saindo da casa dizendo que não vai mais trabalhar ali, ela arruma um outro emprego, porque assim, eu acho que fica mais fácil para ela ficar longe dele. Porque ficar no mesmo ambiente e ainda, né, não poder tocar nele, não poder beijar ele, é muito difícil para ela. E com essa separação, o Mauro ele tem que tomar uma decisão. Ou ele enfrenta tudo isso, ele enfrenta a sociedade, ele enfrenta o que tiver que enfrentar por aquela menina, pelo amor dos dois, ou então, gente, ele abre mão dela. E isso é o que o pai dela fala pro Mauro. Eu fui contra desde o começo, mas depois você se mostrou um cara honrado e eu vi a felicidade da minha filha. Mas a partir do momento que eu vejo ela chorando por sua culpa, então, pra mim já não dá mais. Então, ou você assume de vez, ou você some da vida dela. Gente, foi o máximo o pai dela falar isso pra ele, né? Porque daí ele teve que cair na realidade. Ele acaba fazendo o quê? Ele acaba fazendo uma viagem com a Suri, aonde eles vão, eles se divertem muito, aonde ele é muito romântico, aonde, gente, eles formam um casal maravilhoso. E ali é a primeira vez que ele consegue ficar em paz, ficar tranquilo com a diferença de idade. Quando eles retornam, então, para casa, quando eles retornam para a rotina do dia a dia novamente, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Porque o Luan, ele tá aprontando, ele fica cercando a Suri, porque ele não aceita, primeiro, que ele não pegou a Suri, segundo, que ela denunciou ele, que ele teve que ir para a audiência, o pai dele simplesmente foi contra ele nessa audiência, e o pai dele tá com a Suri. Então, quer dizer, juntou 3 coisas ali que ele tá entalado, e ainda tem a mãe que fica falando na cabeça dele, perfeito para uma grande vingança. E ele até que tenta se vingar da Suri. Mas a Suri, por mais que seja uma menina humilde, por mais que seja uma menina tranquila, ela já viveu muitas coisas complicadas na vida que fez com que ela se tornasse uma mulher muito forte. Então, quando ele vai atrás da vingança dele, ele encontra uma mulher muito forte, que não abaixa a cabeça para ele, que até o engana em determinados momentos. Então, o final de Suri é, assim, surpreendente. Primeiro que a gente vai ter essa diferença de idade, que pra mim, gente, eu falo pra vocês, viu? Se tem amor, pra mim tá de boa. Eu não sei por que a gente põe na cabeça esse negócio de idade. Ai, a gente é muito complicado em relação a isso. Mas é muito de boa pra mim. Então, assim, primeiro tem essa relação de um casal com diferença de idade, de 25 anos de diferença de idade. Tem a questão dessa mãe, que é aquela uma que fecha os olhos para as cagadas do filho. E com isso faz com que ele se torne cada dia uma pessoa pior. Depois que ele aprontou com a Suri uma vez, aprontou a segunda vez, ainda a mãe acredita fielmente que ele é inocente, que ele foi vítima, que a culpada é toda ela. E mesmo quando o filho deixou claro que não respeitava aquela mãe, que não gostava daquela mãe, porque para fazer as coisas que ele fazia, ele nem gostava dessa mãe. Mesmo assim, essa mulher fez de tudo para agradar esse menino. Ela simplesmente se anulou como mulher para viver em função desse filho. Então, assim, eu acho que ela precisava de um tratamento muito grande para ver se ela tirava isso da cabeça dela. E nós também vamos descobrir o motivo que faz com que a Francisca seja tão amargurada dessa forma. Por que que ela é tão insuportável? Só que o motivo, gente, só me dá uma certeza. A única culpada é ela. Foram as escolhas dela que fizeram com que ela se tornasse essa pessoa tão amarga, essa pessoa tão ruim. Então é uma história cheia de segredo, é uma história cheia de pegadas, muitas pegadas. E eu acredito que você vai adorar Suri da mesma forma. Se você leu A Fazenda, você também vai amar, porque são 2 histórias apaixonantes. Então deixo vocês com mais essa dica. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.